Oi, gente. Vocês lembram de mim, né? Eu sou a professora Antônia de língua portuguesa. Para os novatos, se tiver novato, né? Meu nome é Antônia, vamos estudar língua portuguesa. Então, eu mandei uma atividade para vocês. Na verdade, foram 5 textos e 5 questões. Cada texto tem uma questão. Eu estou gravando esse vídeo para a gente tirar as dúvidas, tá? Que ficaram, que vocês já leram os textos, já responderam as questões. Vamos ver se está correto mesmo que vocês fizeram, tá? Então, vamos lá. Mas antes de começar a responder as questões, eu mandei para vocês o conceito de compreensão de texto e de interpretação de texto, tá? A compreensão de texto e interpretação de texto são 2 procedimentos diferentes, tá? Como é uma compreensão do texto? Quando eu posso dizer que eu compreendi um texto? Quando eu decodifiquei, quando eu analisei e decodifiquei o que está escrito no texto, explícito lá no texto, tá? Então, as questões de compreensão, você vai encontrar a resposta para ela dentro do texto escrito. Então, essas são as questões de compreensão de texto. Quando são questões de interpretação, essas questões, as respostas para essas questões, você vai ter que concluir algo sobre o texto, inferir, deduzir. Então, essas respostas para essas questões não estão escritas no texto, elas estão implícitas, entre linhas. Ou seja, você vai ter que ler melhor esse texto para que você, além de compreender, você saber o que está por trás daquela história, outra história por trás do que está escrito, tá? Então, vamos lá responder as questões. Eu estou com o celular aqui olhando essas questões. Ele apaga, eu me perco toda. Então, vamos lá na primeira questão. O texto da primeira questão é esse que fala sobre os garçons, né? Sobre reis e rainhas. Começa assim: cliente paulista, garçom carioca, veja aí estão eles, a bailar seu diabólico par de deuses. Esse é o texto que para você responder a primeira questão, tá? Então vamos lá, vocês com certeza já leram esse texto, tá? Então vamos só a questão. Assim, ó. O contexto, ó, essa questão aqui já está na cara que ela é de interpretação, quando fala no contexto, tá? Não se refere ao que está escrito lá, mas o contexto em que foi escrito, né? O contexto em que se encontra a passagem, essa passagem do texto: se deixou de bajular os príncipes e princesas do século XIX, passou a servir reis e rainhas do XX. Tem uma palavrinha que ficou suprimida, né? Qual foi essa palavrinha? A palavra século, né? Se deixou de bajular os príncipes e princesas do século XIX, passou a servir reis e rainhas do XX. Aí está dizendo aqui que está escrito no segundo parágrafo, mas vocês perceberam que essa passagem está lá no terceiro parágrafo, né? Então, vocês perceberam direitinho. Então, vamos analisar essa passagem e ver qual a alternativa que melhor se adequa a essa passagem, tá? Então, vamos lá, na letra A. Príncipes e princesas constitui uma referência em sentido não literal. Quando ele fala em príncipes e princesas, realmente ele está falando, se referindo aos príncipes, às princesas lá do século XIX. Mas quando ela fala de rainha, né, já é falando no sentido literal. Então, vamos lá na letra A, primeiramente. Então, esses príncipes e princesas constituem uma referência em sentido não literal, então já está errado, porque ele fala realmente em príncipes e princesas que esses garçons serviam no passado. Tá? Letra B. Reis e rainhas constituem uma referência em sentido não literal? Sim, quando eles falam assim, ó, que reis e rainhas, né, foram servidos também, agora estão servidos agora no século XX por esses garçons, ele até logo à frente dessa passagem ele coloca esses reis e rainhas. Ó, vamos ver lá no texto, lá nessa parada, no terceiro parágrafo, tá? 1, 2, 3. Ó, se deixou de bajular os príncipes e princesas do século XIX, passou a servir reis e rainhas do XX.
Aí ele até menciona quais são esses reis e rainhas do século XX, ó. Levou o gin tônica, né, para Vinícius e caipirinha para Sinatra, uísque para Tom e leite para Nelson. Então, esses são os reis e rainhas do século XX que ele fala. Eles são reis e rainhas? Não. Ele falou em sentido figurado, tá? Então, essa letra B aí, ela vai ficar reservada para nós, tá? A gente vê se é realmente ela. Pronto. Vamos lá na letra C. Príncipes e princesas, reis e rainhas constituem uma referência em sentido não literal? Nem todos eles, né? Os reis, aliás, os príncipes e princesas, ele falou no sentido literal mesmo, se referindo a essas pessoas do passado. Então, a letra C também não é. Letra D. Príncipes, princesas, reis e rainhas constituem uma referência em sentido literal? Nem todo esse pessoal aqui. Reis e rainhas não está no sentido literal, né? Letra E. Reis e rainhas constituem uma referência em sentido literal? Nós já falamos que quando ele falou em reis e rainhas, né, que agora são servidas pelo garçom, eles estão servindo na Tom Jobim, é um monte de gente que não são reis e rainhas. Falou em sentido literal, não literal. Então, nós vamos ficar com a letra B. Vamos à segunda questão. Vamos lá? Então, vamos ver o texto 2 para responder a segunda questão. Texto 2. Da descrição, o nome do texto, de Mário Quintana. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Tá? Não fale tudo da sua vida para o seu amigo, que ele tem outros amigos, esses amigos ele também tem outros amigos. Aí quando você perceber, né, até a torcida todinha do Flamengo vai estar sabendo da sua vida. Mesmo sem maldade, né? O seu amigo, o teu amigo tá com esse problema e tal. Aí o amigo fala para o outro amigo, aí é confusão. Viu? Então vamos lá. A questão. Deixa eu ver se eu acho aqui essa questão. Pronto. Segunda. De acordo com o poema, é correto afirmar que não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. Não está falando isso no texto, né? Em sentido nenhum, nem de maneira literal que está escrito no texto. Não está escrito no texto, não dá para entender isso de jeito nenhum no texto. Letra B. Amigo que não guarda segredos não merece respeito. Isso também não está sendo mencionado, nem escrito, nem em sentido nenhum. Letra C. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Né? Isso também não está mencionado no texto. Letra D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Vamos guardar essa alternativa, né? Ela pode ser a nossa. Letra E. Entre amigos não deve existir segredo. Isso também não nem se pode pensar, né? Não está escrito no texto e nem se pode concluir isso também no texto. Tá? Então, vamos ficar com a letra D. Pode-se levantar essa hipótese que isso que ele está falando, né? Concluindo que revelar segredos para o amigo pode ser arriscado, né? Que pode ser que ele conte para o outro amigo dele, né? Não por traição, mas, né? É um problema que está mexendo com ele vai querer lhe ajudar, por exemplo, vai contar para um amigo, ver se ele encontra uma solução, né? Então, é arriscado, né? Se é segredo, é segredo. Pronto? Estamos quites com a segunda questão, entenderam? Muito bem. Então, vamos lá, terceira questão. Olha o texto. Casamento. Ai, meu Deus. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não.
A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinho na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar dando rebanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um frio profundo. Aliás, um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, todos tratadinhos. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Então, um poema aí de Adélia Prado. Né? Então, vamos ver a interpretação desse texto, né? O que estão pedindo sobre esse texto. A ideia central, né? Uma questão de interpretação. Né? Não está dizendo qual é a ideia central, mas eu vou perceber qual é essa ideia central pela leitura. Então, a ideia central do poema de Adélia Prado é mostrar que, letra A, as mulheres que amam valorizam o cotidiano e não gostam que os maridos frequentem pescarias, pois acham difícil limpar os peixes. Isso não está escrito no texto, nem se pode imaginar que ela teria falado isso, né? Pensado. Então isso aqui não se pode concluir, né? De jeito nenhum lá do texto. Letra B. O eu lírico do poema pertence ao grupo de mulheres que não gostam de limpar os peixes, embora valorize os esbarrões de cotovelos na cozinha. Também não, né? Isso não está presente em nenhum momento no texto. Letra C. Há mulheres casadas que não gostam de ficar sozinhas com seus maridos na cozinha enquanto limpam os peixes. Também tem nada a ver com o texto isso aqui. Letra D. As mulheres que amam valorizam os momentos mais simples do cotidiano vivido com a pessoa amada. Vamos guardar essa aqui, né? Vamos lá para a letra E. O casamento exige levantar a qualquer hora da noite para limpar peixe. Aqui também não tem nada a ver com peixe, né? Então, a nossa alternativa é a letra D. As mulheres que amam valorizam os momentos mais simples do cotidiano vivido com a pessoa amada, né? Até mesmo na hora de limpar o peixe, que não é um momento bom não, mas quando se ama, né? Vai. Então, item D. A quarta questão. Vamos ler o texto, né? Para a gente ver a questão. A marca da solidão. Deitado de bruços sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente. Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há dentro de cada uma delas, um diminuto caminho da terra, com pedrinhas e furos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos boçais, só visíveis aos olhos de quem é capaz de parar de viver para apenas ver. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta. Vamos ver a questão, ó. No texto, o que eu falei lá no início, que questões que vêm com essa expressão no texto, o texto, né? São questões de compreensão e a resposta dela está lá dentro do texto, escrita no texto. Então vamos ler. No texto, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino detém sua atenção é, ó, quando ele fala assim, ó, logo aqui no final do texto. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta. Então, nós temos letra A, a palavra fresta. É o substantivo que se utiliza para ressaltar o universo reduzido, né, no qual o menino detém sua atenção. Então, vocês viram que a resposta estava escrita no texto. Então, aqui é uma
uma questão de compreensão. Vamos lá na quinta questão. Vamos ler o texto. O riso, vamos falar do riso, né? O riso é tão universal como a seriedade. Toda a sociedade. Deixa eu começar de novo. O riso é tão universal como a seriedade. Ele abarca a totalidade do universo, toda a sociedade, a história, a concepção de mundo. É uma verdade que se diz sobre o mundo, que se estende a todas as coisas, a qual nada escapa. É, de alguma maneira, o aspecto festivo do mundo inteiro, em todos os seus níveis, uma espécie de segunda revelação do mundo, né? Para o autor do texto, né? O Mike Baquin, o riso para ele é isso aqui, tudo isso, né? Então vamos ver a questão. Na linha 1, o elemento ele tem como referência textual o riso. Vamos lá? Vamos lá na linha 1. O elemento ele tem como... Vamos voltar. Cadê, meu Deus? Deixa eu me localizar aqui. Então, na linha 1, o elemento ele tem como referente textual o riso, ou seja, ele está substituindo que palavra? Vamos lá, ver lá no início do texto. O riso é tão universal como a seriedade. Ele abarca, quem é esse ele? O riso. Então, tá certinho? Então, vamos lá. Vamos marcar no certo. Tá? Então, realmente é isso aqui. Perdi de novo. Bem, mas terminou, né? Então, marque certo aí. Então, não deixe, gente, vocês têm que guardar essas atividades. Pode fazer um portfólio, deixar mesmo no caderno. Tá? Marque a data que foi corrigido. Então, não deixe, não percam esses exercícios de jeito nenhum. Vamos precisar quando a gente voltar. Tá? Então, fiquem com Deus. Não se exponham para não pegar o coronavírus. Tá? Deus nos livre disso. Tchau.